Essa oração todos conhecem. É a oração, acredito eu, a primeira que nós aprendemos. É a oração do Pai Nosso. A oração que o próprio Senhor Jesus foi quem ensinou e quem nos ensina. O próprio Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e também nos ensinou a orar. E assim, eu acredito que muitas vezes que nós oramos o Pai Nosso, nós às vezes não percebemos a profundidade de cada palavra e de cada frase desta oração. Hoje eu quero ficar em um verso que está no versículo de número 10, bem no meio dele, quando ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Queridos e queridas, será que temos deixado Deus fazer a vontade dele em nossas vidas? Será que tem sido feita a vontade do Senhor em nossos lares? Ou será que temos feito a nossa vontade? Será que não temos feito aquilo que agrada a nós mesmos? Ou será que temos nos perguntado se o que estamos fazendo está agradando a Deus? Está de acordo com a vontade de Deus? Será que temos dado atenção às decisões que tomamos em nossa vida? As tantas atitudes que temos em nossas vidas? Será que temos nos dado conta se elas são atitudes e decisões que estão de acordo com a vontade de Deus? Porque muitas atitudes, irmãos, de hoje, que parece que tem pessoas hoje que elas tomam atitudes e demonstram que mesmo estando dentro da igreja, parece que não tem Deus, parece que não precisam de Deus, parece que toma sua própria vontade, sua própria decisão, faz o que quer, parece que não para pensar: será que Deus, o Senhor, está se agradando disso? Será que Deus, o Senhor, está permanentemente nesta atitude? Será que o Senhor está agindo na minha vida para que a vontade dele seja estabelecida? Às vezes nós observamos muitos hoje que vêm para a igreja, louvam ao Senhor aqui na igreja, mas em casa não ouvem um louvor. Abre a Bíblia, mas em casa não lê um versículo. Ora na igreja, mas em casa nem sequer se ajoelha para falar com Deus. A verdade, nós como cristãos precisamos estar buscando mais de Deus, estar buscando se encher mais do Senhor. Não tem como você achar que alguns minutos no domingo, ou alguns minutos na quarta-feira, ou alguns minutos na sexta-feira, lá na sua igreja, aqui na sua igreja, você vai poder se encher de Deus e ficar permanentemente na vontade dEle durante a semana. Você precisa tirar diariamente um tempo com Deus, oração, leitura da palavra. Você precisa ter um tempo de ouvir louvores. Sabe, queridos, nós precisamos, como imitadores de Cristo, verdadeiramente imitar a Cristo. Como nós sabemos que a vontade de Deus está prevalecendo em nossas vidas? Quando que podemos dizer que a vontade do Senhor seja feita? Que seja feita a tua vontade na minha vida. Primeiro nós podemos ver que através de Jesus a vontade de Deus era feita. Através de Jesus a vontade de Deus sempre foi feita. Jesus, no capítulo 6 de João, versículo 37 e 39, vamos abrir. João 6,
37 ao 39. Abra sua Bíblia aí. Você que não trouxe, pega carona com alguém. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. A quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava dizendo: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Então ele estava dizendo: seja feita a tua vontade. Através de Jesus, a vontade de Deus era, Lucas 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Diga comigo: através de Jesus, a vontade de Deus era resgatar aquele que estava perdido, ou resgatar aquilo que estava perdido. Através de Jesus, Deus queria buscar de volta para si o homem, a sua criação, a sua imagem e semelhança. Através de Jesus, Deus traz de volta aquilo que estava perdido, a comunhão entre ele e o homem, a comunhão entre Deus e a sua criação. Ele veio buscar de volta a comunhão de pai para o filho. Ele veio buscar de volta o acesso livre ao trono do Senhor. Por causa de Jesus, porque ele fazia a vontade de Deus, você hoje pode se ajoelhar aqui, na sua casa, no seu trabalho, até na rua, e Deus vai te ouvir, e você tem acesso livre ao Pai. Ele vai te ouvir, e o melhor, diz a Bíblia, ele tem um prazer em responder às nossas orações. Através de Jesus, a vontade de Deus também era, João 3,17. Vou fazer vocês abrir Bíblia hoje. Faz dia que eu não estou fazendo vocês abrir Bíblia, vamos fazer hoje. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A vontade de Deus era que o mundo fosse salvo. A vontade de Deus era que o mundo saísse do processo de condenação. O mundo estava sentado no banco dos réus. Era o acusado. Você perdeu, desobedeceu. Estávamos todos como condenados a uma vida no inferno, nas garras do diabo. Mas Deus fez a sua vontade através de Jesus para salvar o mundo. Não para condená-lo, porque está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Ele veio, ele enviou o seu Filho ao mundo. Olha que versículo lindo. Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, ao mundo, não para condenar o mundo. Sabe, queridos, muitos hoje se acham religiosos. Eu acredito, como disse alguém esses dias aqui, não me recordo quem, muitos se acham a quarta pessoa da Trindade. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ele.
não sei quem é, mas acha que tem direito de condenar alguém, de julgar alguém, de apontar o dedo. Olha, você vai para o inferno. Olha, ei, pecador, pecadora, Deus não te ama. Pelo contrário, Deus nos amou primeiro. Quando estávamos lá na bagaceira da vida, no tuti-tuti do final de semana, nas cervejas e chopes dos finais de semana, foi lá que Ele nos amou. Olhou para mim, olhou para você e disse: é aquele ali, é aquela ali, ó, que eu vou resgatar para mim. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Ele olhou para mim, olhou para você e disse: é aquela ali. Ei, irmã Camila, é você. Ei, irmã Tati. Ei, Thalita. É aquele, é aquela ali, olha, que eu vou resgatar para mim. Porque se Deus fosse nos amar, os nossos pecados, irmãos, criando uma barreira entre nós, Deus não nos amaria. Deus nos amou quando ainda estávamos perdidos, porque Ele tinha um plano: fazer a vontade dEle, através de Jesus, para nos alcançar e nos resgatar para Ele mesmo. Diga para quem está perto de você aí, ó: você é propriedade exclusiva do Senhor. Diga, vou te dizer mais: você era propriedade exclusiva do Senhor. E se você não tivesse aqui, ou estivesse em qualquer outro lugar, Deus daria um jeito de te resgatar. Mas aqui você estaria, porque este lugar foi marcado para Ele te encontrar. Diga aleluia! Aplauda o Senhor! Oh, aleluia! Ele enviou o seu Filho para fazer a sua vontade. A vontade de Deus era: não vou condenar o mundo, mas vou salvar e resgatá-lo para mim. Esse era o plano, esse era o propósito. E Jesus fez bonitinho, perfeitinho, completinho. O tempo todo Jesus estava querendo, buscando, almejando, desejando fazer, fazendo, e ia fazer de novo, se fosse preciso, a vontade do Pai. Através de Jesus, a vontade de Deus era Atos 2:22. Irmãos, eu vou falar para você, eu preparei essa mensagem aqui, eu não sabia que ia ser tão gostosa. Que palavra, irmãos. Eu estou maravilhado com essa palavra aqui. Que palavra, está falando muito comigo, viu? Eita glória. Está falando contigo aí? 2:21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus sempre buscou fazer a vontade de Deus. E quando Jesus estava na terra, o reino de Deus e a vontade de Deus estava sendo feita ao vivo e a cores. Hoje eu entendi algo que eu não entendi há muitos anos que eu li a Bíblia. Quando Jesus falava assim: e o reino de Deus já é chegado. Eu ficava assim: meu Deus, como que o reino de Deus já é chegado? Que mistério é esse? Hoje eu entendi. Ele estava dizendo que o reino de Deus já era chegado, porque o reino de Deus estava nele, era nele, habitava nele, agia por ele, por meio dele. Ele era o próprio Deus na terra. Sabe, com a declaração que o Espírito Santo me faz recordar de Jesus, quando nós descobrimos que o reino de Deus estava na terra e a vontade de Deus estava na terra, quando Jesus estava na terra, é quando ele diz assim: Pedro, não mete a espada na orelha do soldado, fica quieto, guarda a espada, porque se eu quisesse, com um dedo só, eu traria um exército de anjos para me defender. Ali se revela que o reino de Deus, que é espiritual, e só se discerne quem é espiritual,
estava com ele na terra. A Bíblia me mostra, olha o que o Espírito Santo faz, palavra rema para você, revelação agora, está descendo agora. A Bíblia me mostra que Jesus passou 40 dias em jejum e ele estava sendo tentado e no último dia teve fome e o diabo veio para tentá-lo. Por 3 vezes o diabo tentou mudar o propósito, o plano. Por 3 vezes o diabo tentou fazer Jesus desistir e a Bíblia diz que Jesus venceu o diabo e veio uma comitiva de anjos e o serviu. Que lindo, irmãos, eu imaginar os anjos preparar um banquete para Jesus depois de 40 dias de jejum. Comida do céu no reino da terra. A vontade de Deus era feita. Jesus dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A vontade do Pai, ele ensinou o Pai Nosso, porque ele estava dizendo que venha o reino dele, ou melhor, o reino dele já está no meio de nós. E a vontade dele seja feita em nosso meio. O Senhor Jesus nos mostra que se somos do Senhor, nós somos do Senhor. Se não somos do Senhor ainda, desculpa para você que está aqui ainda não é do Senhor. Eu quero dizer para você, você é e não sabe que já é. Na hora certa, Ele só vai te resgatar. Mas eu posso dizer, você já foi resgatado. Só ainda não entendeu que Ele te encontrou antes mesmo de você encontrar Ele. Marcos 3,35, vamos ver o que diz. Palavra gostosa, irmãos. Mas nem vontade de acabar a palavra, mas eu tenho que terminar. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Jesus está dizendo que aquele que faz a vontade de Deus pode ser chamado de irmão e irmã dele. Deus está dizendo, há uma grande importância para aquele que realmente deixa a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Pastor, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, pastor? 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos para a Bíblia? Estou fazendo vocês comer Bíblia hoje, hein? Primeira Tessalonicenses, depois de Colossenses 5,18. Beber uma água, quanto você acha aí? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando percebemos que a vontade de Deus prevalece na vida de algumas pessoas, quando vemos pessoas que ao invés de murmurar, elas agradecem. Ao invés de reclamar, elas dão graças a Deus. Ao invés de chutar o balde, elas se voltam a Deus e faz como Jó. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jó, você perdeu tudo, filhos, casas, bens, está morando aí, irmão, no meio do nada, sofrendo com doenças, com chagas. Jó, abandona esse Deus e morre, Jó. Obrigado, diaconisa. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará em meu favor. Quando entendemos, seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, nós somos pessoas transformadas, como o apóstolo Paulo disse.
Ele disse para que nós pudéssemos nos submeter, para que nós pudéssemos adorar, para que nós pudéssemos dar graças e não murmurar e nem reclamar, mas que deixemos ser dirigidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito do Senhor. Se submeta a Deus, se sujeite ao Senhor, aceite a cobertura de Deus na tua vida. Quando entendemos, seja feita a vontade de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que ser transformados. Paulo está falando que assim nós deixamos o Espírito Santo nos guiar, conduzir nossa vida, e sempre sendo gratos a Deus por tudo, gratos pela vida, gratos pela saúde que você tem, gratos que em meio à pandemia Deus tem te guardado. Muitos têm morrido, mas você tem vivido com saúde, Deus tem guardado os teus filhos. Gratos pelo dia, gratos pela tua família, gratos pelo teu trabalho, embora não seja o que você ainda quer, mas é o que Deus te deu e vai Ele te fazer chegar lá quando você for grato. Pastor, ainda não é o que eu quero, mas seja grato que Ele vai fazer você chegar onde Ele quer que você chegue. Por quê, pastor? Porque em Filipenses 2, versículo 13 diz que Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, e isso é de acordo com a vontade dEle. Nada acontece na nossa vida que não seja a vontade do Senhor. A vontade de Deus para cada um de nós, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. Deus não quer o pior para nós, Ele quer o melhor para cada um de vocês, e que nós sejamos entendedores que a boa vontade de Deus é maravilhosa quando nós a aceitamos em nossa vida. A boa vontade de Deus para a nossa vida, ela é perfeita, ela é agradável. Fazer a vontade de Deus, irmãos, traz alegria para a nossa vida. Olha o que o salmista diz em Salmos 40. O salmista diz assim no versículo de número 8: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Eu vou ler de novo, porque eu acho que você não entendeu. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Salmo 40, versículo 8. Lê aí, não sou eu. É o salmista que está dizendo. Quando nós nos alegramos em fazer a vontade de Deus, não há peso, não há fardo. Quando nós fazemos a vontade de Deus com alegria, nós vemos a mão dele poderosa, nós vemos o mover, nós vemos as bênçãos, nós vemos os milagres, sinais e maravilhas. Por quê, pastor? Porque eu sou merecedor? Porque eu sou melhor do que o outro? Não, porque você faz a vontade dele com alegria. E Deus se alegra com aqueles que fazem a sua vontade, sorrindo, alegres. Olha para quem está perto de você e vê se ele está sorrindo porque ele veio para a casa de Deus. Porque ele veio para a casa de Deus fazendo a vontade de quem? De Deus, porque se fosse por nossa vontade, nós estaríamos aonde, irmãos? Assistindo Faustão, a dança dos famosos, que é os super famosos que estão dançando lá. Mas há alguém que é a estrela de Davi, a estrela da manhã, aquele que diz a Bíblia, a luz do mundo, aquela luz, aquela estrela que nunca se apaga. Todo dia nós vemos na terra estrelas terrestres, estou falando de famosos, se apagando, mas a estrela da manhã, a estrela chamada Jesus, nunca se apagou, jamais se apagará. E para finalizar, eu quero abrir com você em Romanos capítulo 11, versículo de número 1 e 2. Ah, que palavra gostosa. Ah, eu estou comendo aqui essa palavra com gosto. Gostei demais. Jesus, amado.
Depois você quer ouvir ela de novo, eu vou ouvir lá em casa. Vai ter um podcast lá no YouTube, segunda quadrangular Recanto. Romanos 11, 1 e 2. Perdão, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Digitei errado aqui. Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, quem é irmão aí? Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você sai da sua casa para vir cultuar ao Senhor, você está dizendo: eu vou oferecer o melhor sacrifício vivo ao meu Deus. É aqui neste lugar, irmãos, que nós fazemos a vontade de Deus. Não é as paredes, não é o teto, porque nada disso para Deus importa. O que importa é que nós fizemos deste lugar um local para nos reunirmos e oferecer a Deus, através da vontade dele sendo feita em nossas vidas, o sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Neste lugar a gente cultua o Senhor, neste lugar a gente sente a diferença, neste lugar podemos chamar Ele de casa do Senhor, casa de oração para todos os povos. Neste lugar nós marcamos dias de orar, de nos encontrar como irmãos em Cristo, para fazermos a vontade de Deus. Porque quando nós, como profeta, como apóstolo está dizendo, rogo a vocês, peço a vocês, não se amoldem. O que é amoldem? Não se encaixem, não busque se encaixar nos padrões do mundo. Não busque se encaixar nos padrões do mundo, mas que vocês possam ser transformados pela renovação da sua mente. Quando nós viemos para Jesus, nós precisamos entender que temos que abrir mão da nossa vontade, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão do mundo e começamos a fazer com que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Quando aceitamos Ele nos transformar, sofremos um processo de renovação da nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada, o nosso corpo precisa ser renovado. E me desculpe falar, irmãos, tem muitos crentes que não renovaram a sua mente ainda. Estão dentro da igreja, mas têm atitudes do mundo. Estão dentro da casa do Senhor, seguindo a Jesus, participando da ceia, dos louvores, das adorações, mas praticando aquilo que Jesus não praticaria. Tem muitas pessoas que não renovaram a sua mente, ouvem músicas mundanas, se envolvem em conversas profanas, se reúnem com colegas que não professam a mesma fé, andam nas rodas dos escarnecedores. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E pessoas que não são renovadas são incapazes de provar, de comprovar e de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está dizendo aqui: quando eu faço o que eu quero, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Quando eu faço o que eu quero, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Quando eu não me disponho para o Senhor,
eu estou dizendo, eu não quero fazer porque eu quero continuar na minha vontade e não na dele. Quando eu vou ao culto, eu estou dizendo, eu não vou fazer a minha vontade. Eu vou para o culto porque eu vou fazer a vontade de Deus. Quando eu me ajoelho para orar, eu estou dizendo, eu não vou fazer a minha vontade é dormir, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Quando eu abro a Bíblia para ler, eu estou dizendo, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, porque a minha era de não ler nada, só assistir o jogo, o Fantástico, o que estiver passando, um filme, uma série, maratonar na Netflix, comendo pipoca com Coca-Cola. Ah, minha vontade, mas eu vou abdicar dela, abrir mão dela e fazer a vontade de Deus. Não que você não possa, por favor, não saia daqui achando que eu estou dizendo para você que você não pode. Você pode maratonar, mas todo dia, irmão, pelo amor de Deus, vira à noite, 3, 4 da manhã, zap, celular, Instagram, Facebook, YouTube, não tem mais nada não, Netflix nele. Será que nesse meio tempo você tirou pelo menos 1 hora para orar? Ou meia hora para ler a Bíblia? Ou para meditar na palavra dele? Jesus, o nosso inspirador nesta noite, de que a vontade de Deus foi feita na vida dele, é quando ele chega num ponto ápice da sua vida de sofrimento e dor. Eu acredito que o ponto de dor de Jesus nem foi tanto a cruz, mas foi no Getsêmani, quando ele foi acometido de tanta opressão maligna, de tanta pressão interna, que a Bíblia diz que ele chegou a suar sangue. E ele dizendo na sua oração que lemos na palavra, Senhor, Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava dizendo, passa, entrega para outro, passa para outro. Mas que todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu sei, irmãos, o quanto é difícil fazer a vontade de Deus. E o próprio filho dele também sabia disso. Mas eu quero te dizer que a vontade dele, a vontade de Deus feita em nossa vida, é muito melhor do que a nossa vontade, quando deixamos de fazer a vontade dele. Eu vou dizer de novo, que eu acho que essa frase aqui que eu escrevi foi meio complexa. Quando deixamos de fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Vou voltar. Quando deixamos Deus fazer a vontade dele em nossas vidas e deixamos de fazer a nossa vontade, nós vamos ver o quanto é bom deixar Deus fazer a vontade dele em nossas vidas. Quando deixamos Deus fazer a vontade dele em nossas vidas, podemos contemplar as bênçãos dele nos alcançar. Quando fazemos a vontade de Deus em nossa vida, podemos contemplar as bênçãos dele nos alcançar. Quando fazemos a vontade de Deus em nossas vidas, podemos chegar muitas vezes aonde nós nunca conseguiríamos chegar sozinhos, lutando com as próprias mãos. Porque Ele, por causa da vontade dEle, nos fará chegar aonde Ele quer que nós venhamos chegar. O esforço que nós damos correndo atrás, lutando, brigando, sem fazer a vontade de Deus e sem deixar a vontade dele prevalecer em nossas vidas, é tempo que a gente perde, porque com ele e sendo na vontade dele, sem lutar, a gente vence. Sem brigar, a gente alcança. Sem correr, a gente chega.
Não é o que o profeta Isaías disse? Aqueles que andam no Senhor voarão como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ele está dizendo, não vai precisar lutar, não vai precisar brigar, não vai precisar correr, porque as bênçãos é que vão correr atrás de você, vão se apoderar de você e vão permanecer com você. Precisamos nos voltar para Deus. Precisamos tirar mais tempo para Deus. Para finalizar, eu quero dizer para você que não há mais tempo para brincar de ser crente. Não há mais tempo para brincar de dizer que somos cristãos sem fazer a vontade dEle, sem que a vontade dEle seja feita como nós oramos o Pai Nosso. Se você não está vendo, os sinais estão aí. A volta de Cristo está muito mais iminente do que nós podemos imaginar. Há uma colheita na terra, se você não percebeu. Há uma ceifa preparada, se você não percebeu. E há um grande e glorioso dia preparado para ser estreado. Cristão verdadeiro, ele tem que orar o Pai Nosso e colocar em prática em sua vida. Que seja feita a partir de hoje, Senhor, a sua vontade em minha vida. E se você que ainda não está em Deus, ainda não entendeu o que Deus tem propósito contigo e que o Deus tem contado contigo, comece a sair daqui hoje com um sentimento só: eu quero experimentar a boa, agradável vontade do Senhor. Eu quero comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Qual a vontade de Deus? Jesus tinha um objetivo. Disse Jesus, João 4,34: a minha comida. Alguém já sabe o que é? A minha comida. Alguém chuta aí, escola bíblica? É fazer a vontade. Gente, eu preguei a noite toda. Vocês não vão levar nenhum tema da mensagem para casa? Diga comigo, Jesus disse: a comida dele era fazer a vontade de Deus. Diga aleluia. Qual é a sua comida, igreja? Pense nisso. Comece a buscar a fazer a vontade de Deus, como quem busca comer todos os dias para manter o corpo. Comece a entender que você precisa se levantar para fazer com que a vontade de Deus seja feita em sua vida.